Capítulo 5 Falsa Santa. Eu estava na masmorra. Depois que o carcereiro se desculpou temporariamente, comecei a me lembrar dos convidados que haviam me visitado até então. Os convidados que haviam visitado até então. Eles eram praticamente o estereótipo de pessoas más. Diziam coisas como que me dariam dinheiro se eu lhes dissesse como operar a sócio, que eu deveria me juntar ao grupo deles ou outras coisas do gênero. De qualquer forma, eram pessoas insistentes. Muitos deles ameaçaram me matar se eu não fizesse o que eles diziam. Lucian também ficou chocado. Acho que você não pode fazer nada em relação aos nobres suspeitos que se oferecem para poupar sua vida em troca de sua vida em troca. Poupar sua vida em troca de pardeira e arrogância, não é mesmo? Acho que não. Muitos deles estão simplesmente mentindo e me matariam assim que eu os transferisse. Eles confiscaram a sócio e a arrogância, mas estão preocupados com o fato de não poderem operá-las. Eles têm me perguntado como operá-los, e eu tenho questionado suas intenções. Parece que eles tentaram uma derrubada, mas desistiram no meio do caminho. É triste a crueldade com que estão tratando o sócio. Mestre, que tal arrasarmos este reino? Rejeitado. Então, vamos restringir as classes dominantes. Não, obrigado. Arrogância está em um container que não pode ser adulterado. Eles já invadiram o suficiente do interior do sócio, mas é impossível para eles desmontar as partes importantes. Mestre, o motivo pelo qual o senhor não sai do reino está relacionado a Angélica, a Olivia e a Milane? E Milane? Acho que Clarice e Deirdre também estão em sua mente, mas você quer proteger o reino porque elas fazem parte da classe dominante? O reino porque elas fazem parte da classe dominante? Eu recomendaria uma reforma interna. Você está pensando que eu quero proteger o reino porque há mulheres que me agradam? Desnecessário dizer que não é esse o caso e que também não planejo uma reforma interna. Você realmente acha que eu quero proteger o reino? Estou errado. Honestamente falando, eu não me importaria se o reino fosse destruído. A razão pela qual eu o quero intacto por enquanto é porque os cidadãos estarão em águas profundas sem um país. Sem alguém para comandar, as pessoas estarão em apuros. Não tenho interesse em governar uma nação. Se eu destruísse o país, quem estaria em apuros seriam as pessoas que vivem lá. Isso não é algo que um homem faria a menos que realmente quisesse. Eu realmente quisesse. Tem certeza disso? Caso Milane e a facção do Duque fracassem, você será executado, mestre. É claro que não deixarei isso acontecer. No entanto, por que você não toma nenhuma iniciativa? Se o reino decidir me executar, então eu simplesmente fugirei. Felizmente, o reino tem controle sobre Ertrude e a flauta mágica. Eles não perderão a menos que essas condições sejam removidas. Provavelmente haverá algum dano no processo, mas é isso que significa ser um reino. Então, por que você não age para o bem do povo? Ninguém quer que eu faça isso. Neste mundo, a guerra não se resume a reunir cidadãos e dar-lhes armas. Para transformar cidadãos em soldados, você precisa de educação suficiente. Devido à existência de aeronaves, é difícil recrutar cidadãos comuns. De fato, há alguns senhores feudais que são tirânicos o suficiente para forçar isso a acontecer. O reino Olfalto é relativamente amigável com seu povo. Essa é a única parte amigável desse cenário de Otome Game. Como resultado, há poucos cidadãos insatisfeitos. Os cavaleiros e soldados que têm de ser peões na guerra e os problemas para encontrar um casamento fazem parte das lutas do reino. Casamento fazem parte das lutas da classe dominante. Há insatisfação em quase todos os lugares, mas os mais insatisfeitos são os barões e viscondes que têm o de aturar.
Eu tenho que aturar, que mundo desagradável. Em suma, mesmo que houvesse uma revolta, os cidadãos não se uniriam. Afinal de contas, eles estão satisfeitos com o status quo, portanto, se eu tivesse que agir com violência, eu seria o canalha. Se eu tivesse que agir com violência, eu seria o canalha. Apesar do que as coisas possam parecer, ainda sou um cavalheiro. Por cavalheiro, você quer dizer uma existência que lustra as botas das mulheres e é conveniente para a nação? Conveniente para a nação? Idiota! Eu quis dizer o tipo de cavalheiro que protege os cidadãos. É assim que você interpreta. Não me importo com as aparências e a superficialidade. É melhor do que ser controlado por uma menina de escola e ter que trabalhar meus dedos até o osso pelo reino. Além disso, a Lívia ficaria feliz em me ouvir dizer isso. Me ouvir dizer isso. No entanto, Angie fez uma cara ligeiramente preocupada. Sua determinação é muito fraca. Fiquei até um pouco comovido com ela, mas agora isso foi destruído. Levado pelo vento. O que você espera de mim? Ou melhor, o que você quer que eu faça? Na verdade, estou bastante surpreso por ter sido tocado por essa conversa. Espero que o mestre e eu possamos destruir os novos humanos. Não sei que tipo de reação devo ter diante disso. Agora, estou na prisão há algum tempo, mas hoje mesmo recebi outro visitante. Que patético, Visconde Baltfalke. Além das barras de ferro, Gil estava diante de mim e balançou a cabeça. Você veio ao calabouço para fazer comentários maldosos? Parece que você tem algum tempo livre. Quando eu disse isso, Gil estufou o peito, como se estivesse dizendo algo impensável. Vim aqui a pedido da Marie. Parece que ela quer ajudar você. Marie? Que tipo de armadilha é essa? Que falta de educação. Que tipo de atitude é essa? Saí do meu caminho para vir aqui ajudá-lo. Gil falou comigo. Por enquanto, por favor, espere neste lugar. Logo o tirarei da masmorra. Você vai me tirar daqui? Será que ele tem esse tipo de autoridade? Em todo caso, por que Marie está me ajudando? Embora eu tivesse muitos pensamentos, a pergunta que fiz a ela foi: como você vai me ajudar? Apesar de tudo, minha casa ainda é composta por nobres da corte real. Eu tenho muitas conexões. Esse não é seu próprio poder, mas o poder de sua família, não é? E daí? De qualquer forma, por favor, sente-se e espere. Gil saiu da masmorra quando disse isso, mas depois de um tempo, ele voltou bastante abatido. Seu cabelo estava desgrenhado e ele parecia ter entrado em uma briga. Eu falhei. Foi o que pensei. Isso não está certo. Você não me ouviu e não me disse para refletir sobre minhas ações. Isso é porque você sempre serve para nada. No final, Gil deixou a masmorra com os ombros curvados. Que cara inútil. O próximo visitante foi Greg. Ele estava ainda mais maltratado do que Gil. Suas roupas estavam rasgadas e seu rosto mostrava sinais de ter sido espancado. Talvez tenha sido espancado em uma briga. Me desculpe. Quando pedi à minha família para libertá-lo, briguei com meu pai. Parece que ele confiou em sua casa para tentar me libertar, mas não conseguiu depois de ter brigado com seu pai. Brigar com seu pai. Marie também pediu a você. É esse o caso. Além disso, estou pessoalmente em dívida com você. Então, eu queria ajudá-lo. Mas meu pai me bateu e foi aí que tudo terminou. Tenho sentimentos contraditórios, mas estou feliz por ele ter tentado ajudar. Vá se desculpar com seu pai. Vocês causam muitos problemas. Greg olhou para mim. Há algo errado com você. Baltfalke, você é a última pessoa de quem eu gostaria de ouvir isso. Hã? O quê? Eu fui um tolo em pensar que esse idiota tinha algo de bom dentro dele. O próximo convidado foi
Brad. Ao contrário dos dois últimos, seu uniforme não estava uma bagunça e ele não parecia ter se envolvido em uma briga. No entanto, ele estava mexendo no cabelo e parecia um pouco desconfortável. Você está aqui para me ajudar também. Como ele não falou, apesar do tempo que passou me observando, decidi iniciar a conversa. Então, Brad falou enquanto seus olhos se moviam ao redor. Esse era o plano, mas não consigo entrar em contato com meus pais. Aconteceu alguma coisa? Minha família não estava na residência de campo na capital real. Por causa disso, ele me disse que, apesar de querer me ajudar, a família da qual eu dependia não estava lá. Eu entendo, então pare de fazer uma cara de quem está prestes a chorar. Não estou chorando. O que esses caras querem fazer? Então, o quarto membro dos 5 idiotas, Chris, entrou na masmorra. Você também consultou sua casa na tentativa de me ajudar? Quando fiz essa pergunta ao Chris logo após sua chegada, ele fez uma careta. Você sabe, eu ainda não disse nada. Ele está tirando sarro de mim ou é simplesmente estúpido? Quer eu goste ou não, sei que vocês têm vindo aqui desde esta manhã e até agora todos falharam. Os outros também estiveram aqui? Nesse caso, pelo menos uma pessoa deve ter sucesso. Consegui. Eu falhei. Sinto muito, Baltfault. Chris estava deprimido, mas quanto a mim? Antes de ficar deprimido, por que você não trata suas feridas? O que você fez para ser espancado assim? Ser espancado desse jeito? O estado de Greg era miserável, mas o de Chris era ainda pior. Até as lentes de seus óculos estavam quebradas. Quando tentei pedir ajuda ao meu pai, ele veio atrás de mim com uma espada de madeira. Parece que você também teve uma vida difícil. Pensando bem, eu não poderia esperar muito de meu pai na arena política. Talvez tendo se acalmado, Chris começou a reclamar depois de ser espancado por seu pai. Por que esse cara veio para a masmorra? Embora seja chamado de mestre espadachim, meu pai ocupa o cargo de instrutor de esgrima. Como ele não tem uma posição política importante, achei que seria complicado se ele pudesse ajudar você de alguma forma. É mesmo? Ele ignorou os vários motivos que lhe dei. Quando eu disse, você não pode fazer isso, acabei ficando assim. Se eu dissesse isso ao meu pai, acabaria da mesma forma. Talvez ele quisesse brigar com sua família? Se é impossível para ele, gostaria que ele tivesse me dito isso. Você disse a ele para me ajudar com essa atitude? Em primeiro lugar, não sei por que você quer me ajudar. Você gostaria de me ajudar. Eu me pergunto se o pai dele também está frustrado com sua posição política. Se foi isso que deixou seu pai louco, isso explicaria tudo. Então veio o último idiota. Julian apareceu na minha frente, mas falei antes que ele pudesse abrir a boca. Vá para casa. Por quê? Eu ainda não disse nada. Eu disse ao Julian perplexo, que já sabia da situação sem que ele precisasse explicar para mim. Posso dizer o que aconteceu só de olhar para sua bochecha. Você não conseguiu me ajudar, conseguiu. O humor de Julian piorou visivelmente. É como você diz. Pedi à minha mãe que o tirasse da masmorra. Havia uma marca visível na bochecha de Julian, talvez por ter levado um tapa. É uma façanha para ele deixar Milane irritada. Na verdade, agora eu quero saber o que ele fez. E isso foi o suficiente para ela lhe dar um tapa. Sim, foi só isso. Ela ficou chocada. O que é ainda mais assustador é que ela me deu um tapa enquanto eu mantive uma expressão vazia. Não consigo imaginar que ela seja o tipo de pessoa que faz isso. Talvez você não saiba, mas minha mãe é uma pessoa assustadora. Mas o que diabos eu fiz de errado? Eu fiz algo errado? Você é um dos favoritos da minha mãe, por isso é estranho que pedir a sua. Que pedir sua libertação justifique um tapa na cara.
Quero lhe dizer que foi a mãe dele que me colocou nesta masmorra. No entanto, isso é segredo absoluto. O fato de Milaine não ter falado com você sobre esse assunto significa que ela definitivamente não é uma pessoa de confiança. Isso é um pouco lamentável. No entanto, suponho que ele não tem a reputação mais impecável. Não seria estranho se ele fizesse algo absurdo, pois durante esse tempo ele cancelou seu noivado com Angie. Noivado com Angie. Você deve ter dito algo estranho, não é? Não disse. Desde o início, ela tinha uma expressão complexa quando solicitei sua liberação. Então, pensei que poderia dar um empurrãozinho nela e disse algumas coisas. Algumas coisas? Bem, você sabe que se fala de um noivado formal entre Marie e eu desde que ela se tornou a santa, certo? Ela se tornou a santa, certo? Em resposta a essa mudança repentina de assunto, eu lhe disse que sabia. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Quando eu disse a ela que era o pedido de sua nora em potencial, sua expressão facial ficou em branco. Achei que seria uma boa oportunidade para que elas cooperassem e se dessem bem. Então ele foi lá e disse isso. Era completamente óbvio que sua expressão ficaria em branco por causa disso. Isso. Você achou que Milaine ficaria feliz com isso? Você é burro? Oh, espere, ele é estúpido. Vá para casa. Voltarei para passar o dia. Mas com certeza vou ajudá-lo, Baltfalt. Olhei para Julian, que saiu enquanto dizia isso com uma expressão séria no rosto, e pensei como isso deve ser uma dor para Milaine também. Deve ser uma dor para Milaine também. Lucian, que estava escondido, reapareceu e falou. O que eles queriam fazer? Eles são tolos, não são? Penso em você da mesma forma, Messi. Não me junte a esses caras. Você vai me deixar com raiva. Perdoe-me. Você é mais tolo do que eles. Você realmente me odeia, não é? De qualquer forma, parece que as coisas se tornaram problemáticas, Messi. Problemáticas. Dentro do Palácio Real, havia uma sala de conferências. A facção do Marquês Frampton havia se reunido lá. Um nobre inquieto fez uma pergunta ao Marquês Frampton. Marquês, o senhor está realmente bem? Nossas informações indicam que o Principado reuniu uma grande frota acompanhada de monstros, não é mesmo? Nesse ritmo, os senhores feudais que os encontrarem durante a invasão sofrerão infortúnios. As tropas do Principado começaram a se mover. Ao receber essa informação, os membros se reuniram aqui para discutir as medidas a serem tomadas. Medidas a serem tomadas. Isso é de fato mais cedo do que o esperado, mas não há problema. Apresse-se e reúna as tropas do reino. Não deveríamos enviar unidades que possam agir rapidamente? O Marquês Frampton falou com o nobre que imaginava que uma tragédia estava se formando. Isso não será necessário. Os territórios que o Principado está invadindo são aqueles com os quais concordamos secretamente. Dar a eles. Se o Principado embainhar sua espada e se tornar nosso aliado para isso, é um pequeno preço a pagar. No entanto, esse é um assunto que está além de nosso escopo. Se não lidarmos com isso com cautela, não apenas os nobres, mas também os cidadãos não tinham certeza do que aconteceria. Apesar dessas condições, o Marquês Frampton respondeu. Esse é um sacrifício necessário para unificar o reino. Sabe, temos um novo objeto perdido, um navio, conosco. Temos um objeto perdido, um navio, conosco. Quando terminarmos de analisá-lo, poderemos recuperar os territórios que perderemos. Os territórios que perderemos. Eles fizeram um sacrifício. Até que o exército do reino se reúna e chegue, deixaremos o Principado fazer o que quiser. Quando chegar a hora de lutar, o Principado deve se retirar em um momento conveniente. Momento conveniente.
Com isso, a honra do reino permanecerá intacta. Eles já haviam abandonado os senhores feudais e não se importavam com o principado. Outro nobre informou o Marquês Frampton de algo. Marquês, o templo declarou que gostaria que o santo também participasse da batalha. Como eles são irritantes. Parece que o santo tem o poder de repelir demônios. O poder do santo? Já ouvi falar disso, mas é realmente algo em que podemos confiar. O templo tem bastante confiança nela. Parece que não é uma mentira. O Marquês Frampton não estava muito satisfeito com o envolvimento do templo. No entanto, o templo deu suas condições. Se deixarmos o templo assumir a liderança nessa guerra, eles pararão de tentar fazer de Sua Alteza Julian o príncipe herdeiro. Depois de ouvir isso, o Marquês Frampton refletiu. Será que o templo planeja aumentar sua influência tornando o poder do santo conhecido? Devemos estar preparados para o caso de o principado não se retirar. De fato, depois de ouvir rumores de que o principado pode controlar monstros, os soldados estão assustados. Se a santa estiver lá, ela não vai se esconder. Se o santo estiver lá, isso aumentará o moral. Se conseguirmos resolver esse problema sem problemas, minha posição se solidificará. Não é errado. Não é errado deixar o templo levar o crédito, muito menos me dever um favor. Embora os territórios invadidos estivessem com problemas, os nobres do Palácio Real estavam animados com o futuro. Desperte o seu potencial global com o curso Inglês com a Gringa. Você já se pegou sonhando com aventuras em terras distantes, explorando culturas fascinantes, ou construindo uma carreira internacional de sucesso? O inglês é a chave que pode abrir todas essas portas, e o nosso curso Inglês com a Gringa é o seu guia para alcançar seus sonhos mais ambiciosos. Imagine o poder de se comunicar em inglês com confiança. Você será capaz de viajar pelo mundo sem barreiras linguísticas, ter acesso a oportunidades de carreira globais, conectar-se com pessoas de diferentes origens e culturas, aprender com recursos internacionais, como livros, filmes e sites. Agora, pense em todo o potencial que você desbloquearia ao aprender inglês com a Gringa. Aqui está o que torna nosso curso especial. 1. Imersão total em inglês. Nossas aulas são ministradas por instrutores nativos, garantindo que você se exponha ao idioma de uma maneira autêntica desde o primeiro dia. 2. Aprendizado divertido e eficiente. Com a abordagem inovadora da Gringa, você aprenderá de maneira envolvente e se surpreenderá com o quão rápido progride. 3. Suporte personalizado. Nossos instrutores e equipe de suporte estão sempre disponíveis para ajudar a tirar suas dúvidas e oferecer orientação personalizada. 4. Flexibilidade total. Adaptamos nossos horários para se ajustar à sua agenda lotada, garantindo que você possa aprender inglês no seu próprio ritmo. 5. Resultados garantidos. Temos orgulho em ver nossos alunos conquistarem a fluência e alcançarem seus objetivos, e estamos confiantes de que você também terá sucesso. Aprender inglês com Gringa é mais do que uma simples aquisição de habilidades, é um investimento no seu futuro, na sua liberdade e na realização de seus sonhos. Afinal, o inglês é a linguagem dos sonhadores, dos visionários e dos que estão prontos para conquistar o mundo. Não espere mais para começar sua jornada rumo à fluência em inglês. Junte-se a nós no Cursos Gringa e descubra um universo de possibilidades que se abrem diante de você. Seu potencial global está a um clique de distância. Pronto para se tornar um cidadão do mundo? Comece hoje com Gringa. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para alcançar os seus sonhos. O mundo está esperando